Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Palmeiras com a mão na taça de campeão brasileiro mais uma vez. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de sempre de você deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. E se você quiser, puder, vire membro do canal do VSR, faça a sua assinatura do canal do VSR, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Você tem acesso a mais conteúdo, participa dos nossos grupos no Telegram ou no WhatsApp. E claro, se você está aqui querendo contribuir com o crescimento do canal, você pode escolher um dos 3 planos de membro aqui à sua disposição. Estou gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira, depois de uma rodada de Campeonato Brasileiro fenomenal que tivemos na sexta, no sábado e no domingo, e em especial no domingo na disputa do título, né? Que após os jogos de domingo, o Palmeiras está, na minha visão, muito perto de ser campeão brasileiro mais uma vez. E essa minha análise, ela corrobora o vídeo que fiz aqui há 2 semanas, em que eu analisava as últimas rodadas de todos os postulantes ao título. Na época, colocava do Botafogo, então líder, até o Atlético Mineiro, então 6º colocado. Analisei a tabela de todos e o meu parecer, a minha análise, foi que a tabela do Palmeiras era a menos difícil, ou a mais fácil, como queiram. E após 35 rodadas, o cenário corrobora com isso, né? Depois dos resultados do fim de semana, em que o Botafogo empatou com o Santos por 1-1, no Newton Santos, mantendo mais uma sequência de não vencer em casa, e mais uma vez entregando uma vitória, entregando não é bem o termo, mas não conseguindo manter uma vitória na reta final. No mesmo horário, o Atlético Mineiro fez 3-0 de forma incontestável, podemos dizer, sobre o Grêmio. E aí depois, nos jogos de 18h30, o Internacional ganhou do Red Bull Bragantino, mantendo o Red Bull Bragantino com 59 pontos. Depois, o Flamengo ganhou do América Mineiro por 3-0. Sofreu um pouquinho no começo, mas depois se impôs e ganhou bem, num belo segundo tempo. E o Palmeiras segurou o 2-2 com o Fortaleza, em um cenário muito complicado e que a gente vai falar no vídeo agora. Depois de todos esses resultados, a tabela do campeonato é essa aqui. E é uma tabela que a gente vê claramente o quão favorito é o Palmeiras para essa reta final do campeonato. Essa é a minha visão, venho falando isso há algum tempo, e acho que aqui a tabela está muito clara. O Palmeiras tem 63 pontos, mesma pontuação do Flamengo, ambos empatam com 18 vitórias, primeiro critério de desempate. No saldo de gols, o Palmeiras está na frente, o Palmeiras lidera, porque tem um saldo de 27, enquanto o Flamengo tem um saldo de 26, enquanto o Flamengo tem um saldo de 17. Ou seja, entre os dois há uma diferença de 9 gols de saldo, né? Não é normal a gente imaginar que em 3 rodadas o Flamengo desconte 9 gols de saldo, né? Porque a única forma do Flamengo só depender de si para ser campeão brasileiro seria ganhar os 3 jogos descontando 9 gols de saldo. Então vamos supor que o Palmeiras ganhe os 3 jogos deles por 1-0, o Flamengo teria que ganhar os 3 jogos dele por 4-0, para ele poder descontar, para ele ganhando de 4 de diferença, ele faz 12 de saldo, o Palmeiras ganhando por 1, ele faz 3, e aí você tiraria esses 9 gols de saldo. Não é factível, não é muito real isso, né? Então, eu acho que a gente não tem um cenário em que o campeonato seja decidido num tiroteio de gols entre Flamengo e Palmeiras na última rodada, né? Ou nas últimas rodadas. Isso não é normal. Então, assim, né? A vantagem é do Palmeiras. Depois tem o Botafogo com 62, 62 pontos. O Botafogo termina a rodada na 3ª posição. E no vídeo da noite, à noite eu vou fazer um vídeo para falar especificamente do Botafogo, tá?
Então, galera que quer que eu fale do Botafogo, à noite, mais ou menos 19 horas, 19h15, vai ter um vídeo para falar do Botafogo. Depois vem o Galo com 60 pontos, e o Galo ele tem 19 gols de saldo, né? Então, assim, a diferença do Galo para o Palmeiras é de 7 gols de saldo, mesmo assim uma diferença complicada, porque o Galo, para ser campeão, ele precisa que o Palmeiras perca um jogo e ainda desconte a diferença de saldo. E depois vem Grêmio e Red Bull Bragantino com 59. Matematicamente, ainda estariam olhando para ser campeões, mas na prática a gente vê que é muito difícil, considerando o contexto. E aí a tabela lá, por que eu acho o Palmeiras muito favorito? Porque acho que os jogos do Palmeiras são jogos que eu vejo com muita dificuldade o Palmeiras perdendo ponto. O Palmeiras recebe o América Mineiro e recebe o Fluminense. O América Mineiro tem sempre incomodado, mas perde os jogos. O Fluminense vai ser um jogo na penúltima rodada. Esse jogo vai ser no dia 3. O Fluminense viaja para a Arábia Saudita no dia 11 ou 12. Então já vai ser um Fluminense claramente pensando no título, no desafio do Mundial de Clubes, além de ser um Fluminense, Fernando Diniz diz que não, né? Além de ser um Fluminense que, tirando o ponto do Palmeiras, pode, dependendo do que acontecer com o Flamengo nas rodadas, pode botar o Flamengo na liderança do campeonato. Então não sei qual o tipo de motivação o Fluminense vai entrar nesse jogo pensando com esse viés. O Diniz diz que não. O Diniz diz que o Fluminense vai competir todos os jogos como tem competido. Vamos acompanhar. E a tabela do Flamengo é uma tabela bem mais difícil, em especial o próximo jogo. O Flamengo recebe o Atlético Mineiro, vindo numa trajetória ascendente, jogando bem, agressivo, fazendo gols. Depois recebe o Cuiabá, que é um dos visitantes mais indigestos do campeonato. E na última rodada joga contra o São Paulo no Morumbi. E aí, se o Flamengo tiver de fato na briga pelo título, pode ter o efeito que eu falei do Fluminense, né? Não sei com que expectativa, com que dedicação o São Paulo vai entrar em campo na última rodada, se um tropeço do Flamengo contribuir para o título do Palmeiras. Mas enfim, esse é um cenário que a gente tem que analisar lá. E o Palmeiras, na última rodada, joga contra o Cruzeiro fora de casa, sem torcida, mas fora de casa. E aí esse jogo é mais difícil de leitura, né? Porque a gente não sabe como o Cruzeiro vai chegar até lá. O Cruzeiro lá pode chegar precisando de um ponto para se salvar, precisando de um milagre para se salvar. Pode ser que ele precise ganhar o jogo e ainda torcer para outros resultados. Pode ser que ele chegue lá já salvo do rebaixamento, que muda o contexto do jogo. Pode ser que ele já chegue lá rebaixado, que muda o contexto do jogo. Então, o jogo contra o Cruzeiro do Palmeiras é de difícil análise. E o Palmeiras só está nessa... Então, para resumir, para o Flamengo ser campeão, o Flamengo precisa que o Palmeiras não ganhe... O Flamengo precisa ganhar os seus 3 jogos e torcer para que o Palmeiras não ganhe um dos 3 jogos. O Botafogo, ele tem mais ou menos a mesma pegada. Ele torce para o Botafogo ser campeão, ele precisa ganhar os 3 jogos e torcer para Flamengo e Palmeiras não ganharem um dos seus 3 jogos. E para o Galo ser campeão, aí ele precisa de mais coisa. Ele precisa obrigatoriamente ganhar do Flamengo no jogo de quarta-feira. Ele precisa ganhar do Flamengo para ir a 63 junto com o Flamengo, e aí passando o Flamengo no número de vitórias. E precisa obrigatoriamente que o Palmeiras perca um jogo e que o Botafogo perca um jogo também. Então, assim, se o Botafogo empatar, ele perderia o Botafogo no saldo de gols. Então, assim, pro Galo, ele precisa ganhar os seus 3 jogos e precisa que Palmeiras e Botafogo percam um dos 3 jogos. Então, para o Galo é mais difícil. Eu não vou nem analisar aqui o Grêmio e Red Bull Bragantino, porque está bem mais complicado. E a vitória essa situação do Palmeiras vem... Eu até falei vitória, mas só que foi empate, né? E foi empate. Foi um empate com
o maior empate com sabor de vitória, talvez, da história do Palmeiras. Um 2-2 contra o Fortaleza, em que o Palmeiras jogou mal. O Palmeiras teve mais a bola e muita dificuldade de passar da linha de meio campo do Fortaleza. Um jogo em que jogadores do meio para frente não jogaram bem, Endrick não jogou bem, o Breno Lopes não jogou bem. Então, assim, muita dificuldade do Palmeiras em conseguir furar essa primeira linha do time do Fortaleza. E quando o Fortaleza arrancou, quando o Fortaleza disparou, o Palmeiras sofreu praticamente o jogo todo. Praticamente o jogo todo. O jogo todo, né? E o Palmeiras saiu atrás. Antes de sair atrás, já tinha tomado uma bola no travessão do Caio Alexandre, depois saiu atrás. Fortaleza ainda teve outra chance. Palmeiras teve uma chegada que foi uma batida... Eu não me lembro de quem, mas foi uma batida no primeiro tempo ali que saiu à direita do gol. Mas, no mais, uma partida muito ruim do Palmeiras, e aí aparece a capacidade do Palmeiras ficar vivo, a capacidade do Palmeiras resistir. O Abel falou muito a palavra resiliência, e é isso, né? O time do Palmeiras, acho que está muito claro que é um time que se recusa a perder, que se recusa a se entregar. E o que o Palmeiras fez no segundo tempo é uma síntese do Palmeiras que vem acumulando títulos nessa era Abel Braga, né? Abel Ferreira. Palmeiras perde o Gustavo Gomes expulso, muito bem expulso, no meio do segundo tempo, e aí, a partir daí, parece que o time se enche ainda mais de brios para brigar pela bola, para disputar as bolas, empata num belo gol do Veiga, e eu falei aqui no vídeo contra o Inter, da vitória contra o Inter, algum vídeo aqui recente eu falei do Veiga, e que ele ainda não está jogando no nível Veiga, mas continua sendo muito decisivo, como foi naquele jogo contra o Inter, né, em que ele cria a jogada do primeiro gol e rouba a bola pro Endrick, e dá assistência para o Endrick fazer o segundo gol. O Veiga acerta um chute maravilhoso, depois dele pegar o rebote dele mesmo. E depois que o Fortaleza faz 2-1, que o Fortaleza perde duas grandes oportunidades, o Palmeiras é eficiente para empatar o jogo num gol de luta, né? Num gol de brio, de briga. E que isso é mérito, né? Isso é muito mérito. Isso como eu disse, é a síntese do trabalho do Abel Ferreira, né? Nem sempre deu na qualidade, muitas vezes deu na qualidade, mas quando não deu na qualidade, o time do Palmeiras se recusou a se entregar. E por isso que o time está com uma mão na taça do Brasileirão, porque acho difícil que o Palmeiras perca ponto para a América, perca ponto para a Fluminense, e aí, se chegar na última rodada precisando de uma vitória sobre o Cruzeiro para ser campeão brasileiro, eu acho que o Palmeiras ganha do Cruzeiro em qualquer cenário. Eu acho. E o que me faz achar isso? A própria história. Na história do Brasileirão, de brasileiros de pontos corridos, né? Lógico que é pontos corridos, porque tendo final não se aplica o que eu vou falar aqui. Mas na história do Brasileirão de pontos corridos, de 2003 a 2022, né? Ou seja, 2013, 2022, são 20 edições de pontos corridos, essa é a 21ª, em 20 edições de pontos corridos, o time que chegou na liderança do campeonato, na última rodada, o time que na última rodada entrou em campo líder, foi campeão. Nunca na história do Brasileirão de pontos corridos, seja com 24, seja com 22 ou com 20 clubes, um time perdeu a liderança do campeonato na última rodada. Todo mundo que chegou líder na última rodada foi campeão. Então eu acho que, por isso, e não vejo o Palmeiras perdendo ponto para América e Fluminense, eu vejo o Palmeiras com uma mão na taça para ser campeão brasileiro. Se vai ser ou não, num campeonato tão maluco, num campeonato tão... que fez a gente usar tanto a palavra inacreditável, não dá para cravar que o Palmeiras já é campeão, mas que o Palmeiras está com uma mão na taça, para mim, acho que está muito claro.
Quero te ouvir. Deixa eu só falar aqui das questões de arbitragem, né, que muita gente tem cobrado. Eu acho que a expulsão do Gustavo Gomes é completamente correta, 100% correta. Ele não dá em bola embaixo, né? Ele tenta tocar no Caleb, se eu não me engano, embaixo. Não, pra tocar na bola, né? Não consegue. E aí acaba derrubando o Caleb. E o Caleb era situação clara e manifesta de gol. Bola dominada, na entrada da área. Só ele e o goleiro, só à frente dele, só o goleiro. Então era lance para vermelho. A expulsão do Endrick, para mim, motivo de expulsão, ele deliberadamente deu um soco no peito, na costela do Tite. Acho que para mim tá claro. O árbitro estava olhando para outro lado, né? O árbitro estava olhando para o movimento da bola, ele não viu no campo. E o VAR decidiu não chamar. O VAR decidiu não chamar, eu acho que tinha elementos para chamar, mas não é nenhum absurdo, considerando que o VAR já tinha deixado passar, o VAR não tinha se metido num lance de uma entrada do Bruno Pacheco. Bruno Pacheco? Do Bruno Pacheco no Marcos Rocha no começo do jogo, no primeiro tempo ainda, em que ele entra com as travas na canela do Marcos Rocha, e ali tinha elemento, o árbitro dá amarelo no campo, o árbitro viu, deu amarelo no campo, o VAR não o chamou, e ali poderia ter elementos, num VAR mais intervencionista, poderia ter elementos para expulsar o Bruno Pacheco. Então, assim, o VAR, ele não chamou no Endrick, como não tinha chamado na entrada do Pacheco no Marcos Rocha, então foi um VAR que não foi intervencionista. Acho que se o árbitro expulsa o Endrick no campo, ok, se ele vê ali, era para ver, porque foi assintoso o soco virando e atingindo as costelas, o dorso, né, do Tite. O Tite valoriza caindo com a mão na cara, e isso talvez possa ter contribuído para o VAR não chamar, mas o VAR não foi intervencionista. Então acho que é isso, era um VAR ali que dá para entender não chamar. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? O que você acha? E só para falar, né, a tabela do Flamengo eu acho bem mais complicada do que a tabela do Palmeiras, né? Porque o Flamengo, ele pega o Galo, confronto diretíssimo. Pô, o Flamengo pode vencer no Maracanã cheio? Claro que pode, mas não, o Galo empatar ou até ganhar dentro do Maracanã não é nenhum resultado fora do normal. E aí depois o Cuiabá também, não é um jogo, é um jogo bem mais exigente do que serão América e Fluminense para o Palmeiras. Mas enfim, num campeonato em que o inacreditável foi falado o tempo todo, a gente tem que aguardar para ver. Beleza? Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações aqui no canto. Copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. Se quiser ou puder, vire membro do canal VSR, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu. Tchau.